Olá, bem-vindos a mais um Art Healing de hoje. Eu quero falar sobre o medo ou os medos. É um assunto muito importante porque os medos são os nossos piores inimigos em toda a nossa vida, e estamos numa altura em que as energias à nossa volta estão a pedir-nos a nós, os seres humanos, para revivermos alguns medos e finalmente decidirmos curá-los e ultrapassá-los. Porque é que é tão importante enfrentar o medo, sobretudo agora, não é? Nestes tempos, porque os medos são o que se interpõe entre nós e os nossos sonhos, ou então entre nós e os nossos propósitos de vida. Portanto, enquanto é como, por exemplo, eu para poder ser um atleta, preciso aprender a caminhar, mas primeiro tenho que perder o medo de caminhar. É o que acontece às vezes com muitas crianças, muitos bebés, têm medo de largar, sentem-se inseguras e se de facto não se atreverem a experimentar, dar os primeiros passos, não vão aprender a caminhar, então não evoluem como é suposto ser. Então, vamos fazer este paralelismo para aquilo que nós queremos concretizar para nós mesmos, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, seja na nossa autorrealização, e a verdade é que nós temos sempre algum medo dentro de nós. Em primeiro lugar, o que é um medo? O medo é uma situação desagradável ou assustadora pela qual nós já passamos e não queremos voltar a repetir, a experimentar nunca mais na vida. Ou seja, neste caso é uma memória. É algo que nós já tínhamos experimentado no passado, mesmo que nós não nos lembremos, que esteja a nível inconsciente, mas que de facto causou tanta dor e tanto sofrimento que nós não queremos então repetir. E então o que é que nós fazemos para nos proteger? Nós evitamos todas as circunstâncias que possam possibilitar a experiência. Então imagine, no caso desta criança, pegando neste exemplo, se ela tiver medo de experimentar dar o primeiro passo, porque quando tentou caiu e ficou muito assustada porque bateu com a cabeça, por exemplo, ela vai associar andar a bater com a cabeça. Então, ela nunca vai aceitar, por exemplo, largar a mão do pai ou que a deixa ficar sozinha. Portanto, vai fazer sempre tudo uma birra sempre que a quiserem deixar junto a um sofá ou em algum local para que ela possa experimentar andar. Isto é que o ser humano então faz com as experiências que não quer viver. Imaginemos um relacionamento, alguém que tenha passado por uma rejeição, vai fazer de tudo para evitar uma situação em que seja rejeitado. Nem que seja primeiro rejeitar a pessoa e depois, pronto, fica infeliz, mas tudo isto para não experimentar outra vez o facto de alguém ter dito que um não, ou ter, pronto, naquela circunstância ter dito um não. Pronto. Portanto, o medo, então, é uma memória que fica lá dentro de nós, na nossa energia, e que não desaparece enquanto nós não resolvermos. E como ela não desaparece, a vida vai nos trazer sempre circunstâncias que vai nos obrigar a enfrentar aquele medo. Então, nós podemos o fazer de duas maneiras. Ou nós colaboramos e enfrentamos o medo e enfrentamos a dor, e choramos e fazemos o luto, porque na verdade o medo está lá é para alguma coisa, é para nós evoluirmos ou para corrigirmos alguma atitude que nós tivemos na primeira experiência que não foi a melhor. Por exemplo, uma pessoa que é rejeitada pode depois ficar extremamente revoltada e depois começar a criticar a pessoa ou a julgar, não é o melhor, pronto. Mas é algo que está lá para nós melhorarmos e avançarmos e desenvolvermos e ultrapassarmos e sermos felizes, pronto. Então é muito importante ultrapassar este medo. Em que situações em que é que surge o medo? Primeiro, quando estamos de facto inseguros, ou seja, a incapacidade de controlar o desfecho de alguma situação causa-nos muito medo. Na verdade, essa é a principal razão, é por isso que nós nos defendemos. Portanto, o ego, uma das principais funções é defender cada vez que nós estamos com medo, certo? Portanto, ele assume posições de defesa e são esses padrões de comportamento de defesa que faz com que nós repitemos sempre os mesmos erros e sempre os mesmos comportamentos e sempre as mesmas situações, que é o que nós devemos mudar. Portanto, temos que aceitar a situação e mudar. Segunda situação, sempre que de facto estamos para experimentar
aquela mesma experiência que nos traumatizou, ou que nos causou dor. Portanto, temos que voltar a senti-la novamente, senti-la, aceitá-la, processá-la, e para que depois deixe de fazer sentido. Não é à toa que nós temos um filme, eu sei que é um filme bastante antigo, de gerações antigas, mas existe um filme que se chama O Pesadelo em Elm Street, em que o monstro que vem assustar, ou o homem que assusta todos nos seus pesadelos, só é derrotado quando alguém de facto resolve enfrentá-lo, não é? Olhos nos olhos. Portanto, é isto que nós temos que fazer com o medo. Portanto, temos que ultrapassar para ficarmos livres e então irmos onde temos que ir. Terceira situação, quando estamos perto de concluir os nossos sonhos, ou seja, sempre que nós vamos conseguir aquilo que nós queremos, surge o bloqueio. E porquê que isso acontece, não é? Parece tão injusto, estamos quase a realizar aquilo, ter aquele projeto, a sentir aquela sensação, e depois vem o medo, precisamente para ser ultrapassado e para o curarmos, para nós depois desfrutarmos a situação na plenitude, porque estar a ver uma situação à espera que algo aconteça não é o mesmo que viver com toda a felicidade e estado de graça e a 100%, pronto. Porque a vida, na verdade, é generosa connosco e quer o nosso bem-estar. Finalmente, temos a situação dos medos inconscientes. Estes são os piores e os mais perigosos, porque nós não temos a noção de que eles existem. Então, nós estamos a ter atitudes e comportamentos e defesas para algo que nós nem sabemos como. Vou dar um exemplo. Imagine uma situação em que eu estou na barriga da minha mãe e a minha mãe foi agredida verbalmente ou fisicamente pelo meu pai. Eu vou, embora não esteja cá fora, eu terei testemunhado aquela sensação, de alguma maneira, aquela energia, e fica registada. Eu registei da barriga da minha mãe. Então, ao longo do meu percurso, quando eu nascer e crescer, eu vou boicotar, vou evitar a todo custo relacionamentos ou discussões com medo, motivado por este medo de que vou ser agredida de alguma maneira. Mesmo discussões saudáveis, por exemplo, de equipa, de trabalho, tudo mais, tudo o que seja levantar de voz, eu vou acionar esta memória e vou ter um padrão de comportamento exagerado que, na verdade, portanto, faz-me mal, certo? Pronto. Isto é o medo inconsciente. Ou então, por exemplo, uma criança que viu várias vezes o pai a fazer cálculos do orçamento e vê uma vez, pelo menos, aflito, vai achar que o facto de fazer-se contas do orçamento significa que se está aflito, significa que a vida não está a correr bem, então falta de dinheiro. E que foi só o momento que se captou e que criou então ali o medo. Portanto, esta criança em adulto vai fazer todos os possíveis para não ter que fazer cálculos. Pois é algo de facto, isto pode assumir umas proporções imagináveis. Portanto, viver assim é viver em sofrimento, certo? Portanto, não é ser feliz. É por essa razão que a vida nos convida a nós ultrapassarmos os medos. E porquê? Por causa desta questão extremamente assustadora. É que eles se concretizam. Porquê? Nós ficamos com eles cá dentro e ficamos a matutar, e ficamos a visualizar, e ficamos com receio, e as emoções são de facto muito densas, e como nós criamos a nossa realidade através daquilo que nós vibramos, portanto, vai-se concretizar. Mesmo que, imagina aqui uma questão de agressão e a outra pessoa que agride nem tem vontade nenhuma, nem nunca lhe passou pela cabeça, nem é uma pessoa violenta de maneira nenhuma, mas uma situação particular, ela vai perder o controle e vai fazer precisamente aquilo que não quer. Porquê? Porque é o universo, a energia do universo, a ser magnetizada pela pessoa que tem medo. Portanto, a pessoa está a criar. Portanto, eu acho que isto é uma das principais razões pelo qual nós devemos aproveitar todas as oportunidades para fazer estes lutos, para tentar ultrapassar, sim. Há medos muito complicados, por exemplo, as fobias. As fobias são memórias de vidas passadas. Portanto, alguém tem claustrofobia porque noutra vida morreu enclausurada ou com falta de ar e tudo mais. É sempre uma memória. Então, estas dificuldades, é bom sempre utilizar uma terapia, qualquer tipo. Está bem? Porque estamos aqui a falar do subconsciente e de muita realidade cá dentro que nós não fazemos a mínima ideia que nos está a boicotar. Portanto, esta é a razão de, neste momento, a vida estar de facto a trazer muitos padrões, algo do passado, muitas relações para serem revividas, tudo para ser curado, tudo para nos libertarmos. Porque quando nós vivemos, tal como no filme do Pesadelo em Elm Street, depois ficamos livres, ficamos muito mais, a nossa alma fica leve, quer avançar, quer voltar a fazer novamente.
é totalmente diferente. E é isso que nós, seres humanos, vimos cá fazer, experienciar, viver. Está bem? Portanto, para quem tiver então a viver estes lutos ou a tentar fugir, não vale a pena, porque está a dar vitória ao medo. Aqui é uma questão de escolha. Eu quero realizar os meus sonhos plenamente, com toda a minha energia e a minha integridade, ou quero continuar a fugir eternamente, até que venha uma experiência e me obriga a passar por aquilo da forma mais dolorosa possível. É sempre uma escolha do ser humano. Então, se precisarem, como disse, para consultas, estão cá os contactos. De qualquer forma, é uma informação que eu acho que é bastante valiosa e tenham um bocadinho de coragem e pensem em si e sim em frente. Pode ser que desta vez vença e eu acho que vai valer bem a pena. Obrigada. Este é o Art Healing. Não se esqueçam de subscrever para continuar a acompanhar estas dicas, estes conselhos. Acompanhem também o blog e até uma próxima oportunidade.